o mecanismo cósmico que norteia o processo de evolução e promove a alquimia da alma. Parece estranho utilizar a palavra mecanismo cósmico, tudo porque o que sabemos ser um mecanismo é algo estruturado, como podemos encontrar no próprio significado desta palavra. Mecanismo. Substantivo masculino. Primeira definição: é a combinação de peças para fazer funcionar, pôr em movimento um aparelho, um engenho, maquinismo. Exemplo: o mecanismo de um relógio, de um piano, etc. E segundo, por extensão, seria o conjunto de elementos que concorrem para a atividade de uma estrutura orgânica, mecânica. Exemplo: mecanismo cerebral, fisiológico, etc. Aqui digo, o termo mecanismo cósmico seria um conceito que aqui pretendo defender, baseado em alguns princípios da metafísica, filosofias espirituais, mas igualmente compreensível a nível mental, ou seja, psicológico, racional e emocional, mesmo dentro de uma existência manifestada no plano da matéria densa, ou em mundos de natureza dimensional correspondente. Gostaria de primeiramente dizer que para existir um mecanismo, partimos do princípio de que deveria haver algo, alguém ou uma mente que o estruturaria, porque criar um mecanismo denota no sentido literal desta palavra, criar um engenho, e para tal, este engenho estruturado seguiria um nível de harmonia e sincronismo necessário para que o mesmo cumprisse uma determinada função. Mas então, atribuir ao cosmos e à sua estruturação um conceito de algo estruturado por uma mente ou princípio inteligente, e que este teria uma função, faz com que quebremos o paradigma de que o cosmos ou até mesmo nosso sistema solar teria em princípio uma estruturação lógica, objetivando alguma utilidade dentro de algum tipo de sincronismo inteligente. Mas logo nos deparamos com a ideia de que o universo ou o próprio sistema solar teria sido criado ao mero acaso, e portanto, todo o universo seria a manifestação caótica e imprevisível de um verdadeiro caos ou de uma casualidade, que apesar de harmônica a nível atômico molecular, seria como jogar dados para o alto e ver o que iria resultar. Mas com o advento da física quântica, sabemos que nem mesmo a partícula é passível de obedecer a certas leis estruturadas ou definidas pela física tradicional, e vemos aparecer depois as questões de imprevisibilidade e até mesmo questões de tempo e espaço escaparem dos conceitos que tínhamos como sendo uma certeza absoluta e seguindo leis matemáticas, constantes e lineares, que até então achávamos que explicariam tudo. Mas o estudo do mundo subatômico e das leis que diretamente seriam submetidas ao plano quântico, contrariando algumas leis da física, que estuda a estruturação da matéria e o próprio comportamento das partículas, claro que, olhando para o aspecto de sua posição, estruturação e principalmente, do seu comportamento sob a ação direta de vibrações ou de emanações energéticas, citando a determinação do posicionamento, o chamado momento, de uma partícula de elétron, que sob a ação de uma partícula de fóton, e portando de uma onda energética, vibracional ou eletromagnética, tem alteração e consequentemente por leis da física tradicional, rompe a esfera da previsibilidade, apenas podendo os cientistas determinar por cálculos matemáticos as suas possíveis posições, dentro de equações que seguem o conceito de probabilidades, mas tornando o mundo atômico algo extremamente passível de alteração por influxos vibracionais, energéticos, que denota a total integração e inter-relação. Isto indica que existem leis que escapam ainda da compreensão linear e física do universo material, e que, seguindo este mesmo conceito, vemos um universo sutil, baseado em princípios de interação vibratória e energética, alterarem não só posicionamentos na grade de tempo e espaço, como o próprio comportamento de cada agente ou partícula que estaríamos tentando analisar. Voltando ao conceito do que chamei de mecanismo cósmico, aqui podemos entender que um mecanismo estruturado e interrelacionado dentro de um princípio de sincronicidade e ainda com nuances de gerarem ciclos ou, no caso dos corpos celestes, terem órbitas e interações eletromagnéticas, vibracionais que se alteram em teor periodicamente, mas dentro de um padrão facilmente aferido quando olhamos para tais alinhamentos, que podem ser convergentes, harmônicos ou divergentes,
gerando tensões, por exemplo, e tudo se levando em conta a posição de cada um, os ângulos formados entre cada posição no espaço-tempo, e até mesmo compreendendo que estes corpos são emissores e ao mesmo tempo receptores de energias, vibrações. Vamos entendendo a incrível correlação que podemos fazer entre a estruturação do cosmos e a estruturação do próprio átomo. E aqui não falo da simples similaridade de sua forma, mas sim de uma correlação a nível de estruturação que são uma macro e outra micro, mas obedecendo conceitos similares. Apenas divergindo na forma de enxergarmos ou aferirmos, levando em conta a limitação dos próprios sentidos humanos, que, como sabemos, é limitada para registrar ondas, sons, formas e até mesmo energias e vibrações mais sutis, o que não significa que estas mesmas não existam e fariam parte de um grande todo harmônico, interagindo por leis similares, e com uma lei ainda mais primária, independente da forma manifestada ou vislumbrada, de acordo com a limitação dos sentidos de quem a observa, ou a tenta entender. Assim foi com a própria física clássica que teve que admitir que a física quântica, por equações matemáticas e experimentações confiáveis, de cunho igualmente científico, derrubaria, não por completo é claro, certas formas lineares ou imutáveis, de compreender o comportamento do universo atômico e subatômico, e dos elementos, as partículas, que até então tínhamos como sendo constituídas de massa e energia, e facilmente determináveis pela lei de Albert Einstein, que antes de seu desencarne, tentou encontrar uma explicação científica para tais correlações, inclusive, como dizia ele, estaria tentando agora, em um segundo estágio de pesquisa e compreensão, descortinar e chegar à própria equação da vida, ou que explicaria matematicamente e cientificamente o princípio da mesma. No entanto, sem negar a existência de dimensões ou realidades ainda desconhecidas. A chamada teoria das cordas, que ao meu ver, seria um vislumbre bem próximo da verdadeira realidade do universo plasmático ou transmutável que estamos fazendo parte, e ao contrário que alguns acreditam ser, penso que podemos sim encontrar uma correlação, nem que uma lei negue ou vá contra a outra, porque se a partícula pode ser um conjunto de cordas ou, o que acredito, elementos ou conjunto de ondas, teríamos na vibração o agente motor que trabalharia junto com energia, tudo porque uma interage diretamente com a outra, seja até mesmo quanticamente falando. E o tal mecanismo cósmico. Existiria realmente algo que foi estruturado a nível cósmico, por ação de um princípio inteligente universal e que teria uma forma de entender a sua própria função? Digo que sim, acredito que temos como entender a função de todo este mecanismo, que alguns chamam de relógio cósmico, sob uma visão que permeia os círculos do conhecimento que vemos ao longo de milênios e que no passado distante era tido como sendo uma ciência. Sim, aqui falo do estudo da influência destes corpos celestes e da sua própria interação, não só dentro de um sentido de periodicidade, mas de um que considero mais importante, o da sincronicidade. Aqui falo da sincronicidade a um nível tão amplo que vai desde a disposição, movimento e estruturação das galáxias, dos subsistemas que no nosso caso chamamos de sistema solar, ou mecanismo planetário solar, e na questão planetária, sendo esta compreendida por subuniversos, detentores de uma estrutura igualmente interrelacional, e aqui falo incluindo o universo humano, e por lógica, o universo espiritual individual, tudo obedecendo à lei da unidade ou da intercomunicação ou interferência, seja no aspecto energético, vibracional e aqui inclua uma outra natureza diretamente relacionada do universo mental, emocional de cada elemento, subexistindo em um conjunto relacional e multidimensional se levarmos em conta a forma manifestada de cada um. Muitos podem dizer, ele está falando do quê? Que ciência que estudaria esta correlação ou este movimento síncrono a nível cósmico, mas que interfere até mesmo na psique, nos comportamentos e no que chamamos de direção pelos instintos, e aqui digo que o que chamamos de instinto estaria diretamente relacionado a este mecanismo norteador que sutilmente interfere no comportamento da matéria, dos seres vivos e por consequência no comportamento de todos eles. Como já disse anteriormente, os seres que chamamos de racionais e que por uma limitação do veículo mental biológico,
estão atuando com um sistema que estaria ligado à esfera emocional, mas por falta da capacidade de raciocinar ao ponto de terem o que chamamos de livre-arbítrio, estão mais sujeitos à direção ou ação deste influxo cósmico que afeta a esfera emocional, o próprio sistema límbico, no caso dos seres manifestados no mundo material denso, ou encarnados, de forma predominantemente forte. Fácil de entender porque estes mesmos seres não teriam uma razão ou capacidade de usar a mente racional para tolher, controlar ou reprimir estas manifestações emocionais. Existem ainda alguns conceitos que levam a esfera mental até o nível do próprio DNA, e até mesmo como alguns cientistas já estão estudando, que o coração humano detém uma espécie de organismo onde temos uma característica mental ou psíquica, mas aqui não pretendo me aprofundar neste tema. Voltando ao mecanismo cósmico, para que tal estruturação tivesse uma aplicação ou utilidade prática, os ciclos planetários, bem como a característica energética, vibracional de cada planeta e principalmente de cada constelação, que são os tais signos, teríamos que entender o que tal mecanismo promoveria ou nortearia, dentro, é claro, de uma determinada função que configuraria ser este uma grande máquina cósmica que não foi criada ao acaso e muito menos estaria atuando em um aspecto de mera harmonia, mas sim ultrapassando a esfera do material e indo até mesmo atuar a níveis mais sutis, e por consequência lógica para quem acredita em alma ou espírito, no plano espiritual. Aqui com outra ressalva, até mesmo na visão espiritual, temos um corpo mental, uma mente que cristaliza em suas camadas ou corpos multidimensionais sobrepostos, as chamadas vestes mentais, formas pensamento ou ideias como podemos assim falar. Então, existe uma questão psíquica, porque como muitos dizem o pensamento plasma, o pensamento cria. O pensamento vibra e emite vibrações e o pensamento pode sim captar ondas do exterior, seja de outra mente, de várias mentes ou de influxos vibracionais a nível cósmico, obedecendo, é claro, uma escala de afinidade, nível de frequência e sintonia. Quanto à questão energética, esta podemos aferir sua ação ao entendermos que, quando falamos mesmo sem pensar, que estamos sentindo a energia do outro, estamos sentindo a energia até a vibração do ambiente, etc. Estamos na verdade captando por sentidos não necessariamente humanos, porque estaríamos mesmos ainda limitados, mas sim, pelo que chamam sexto sentido, sensibilidade mediúnica, etc. Talvez alguns agora entendam porque quando existe a morte física e o espírito deixa o corpo, este permanece frio, e mesmo que não o tocamos, ao simplesmente olharmos, sentimos uma ausência estranha e até assustadora para alguns, que aquele corpo perdeu a vida, o que realmente é válido, apesar de que o espírito não morreu, apenas mudou de plano de existência. E então, qual seria a função deste mecanismo cósmico, que por milênios foi estudado por astrólogos ou por ferramentas similares, mas que obedecem ao mesmo princípio da sincronicidade cósmica vibracional? Porque uma entidade incrivelmente sábia e dotada de uma inteligência superior, teria criado ou estruturado tal mecanismo, e qual a sua função dentro deste conceito de norteio ou sincronicidade, e até mesmo em aspectos metafísicos, psíquicos e espirituais. Digo que a astrologia, que estuda este mecanismo, que não chega a ser determinista, estuda na verdade a interação deste universo espiritual, mental, vibracional bio/energético, tentando relacionar o universo cósmico, o macro-universo, o céu, com o universo humano, o micro, homem, o ser individual. Tudo obedecendo princípios análogos a leis que regem o mundo manifestado, atômico, espiritual, sutil, material, psíquico, etc. Como foi dito há milênios, tudo que está no céu é o mesmo que está na terra. E eu diria, similar e interligado de forma que ainda não desvendamos, exatamente porque não conseguimos encontrar uma conexão clara e a comprová-la cientificamente falando, em estudos, experimentação prática, diversos intercâmbios e troca de conhecimento, tudo visando ampliar tais visões e tentar uni-las em uma ideia que poderia até mesmo juntar em um conceito simples todas elas, pude até certo ponto, comprovar, pelo menos para mim, risos,
por uma linha de pensamento cabível, o real papel deste mecanismo e a sua primordial função, e esta não iria contra nenhuma crença ou ideia que parte do princípio que estamos existindo para evoluirmos. Este mecanismo, estruturado por Deus, porque é Ele ou este arquiteto universal. Eu gosto de atribuir as nuances de toda a criação e peço desculpa aqui para aqueles que nele não acreditam. Apesar de que muitos dão nomes diferentes a tal fonte criadora universal, apenas digo que, por princípios totalmente perfeitos, apesar de às vezes parecerem aos nossos olhos um caos, este mecanismo de sincronismo é um mecanismo que promove o que chamamos de evolução, mas não em um aspecto apenas, mas a evolução alquímica da alma e todos os processos inerentes à sua depuração, elevação de consciência, aquisição de sabedoria, descristalização de formas mentais ilusórias, devido ao mau uso de nosso livre-arbítrio. Tentando olhar por um ângulo um pouco mais simplista, o que gosto sempre de fazer, poderíamos dizer que a astrologia é antes de tudo uma ferramenta poderosa para nosso autoconhecimento. Ela não identifica na realidade o nível ou grau de evolução espiritual, nível de consciência, etc. E sim o papel nesta peça ou em uma existência humana na 3D, tudo diante de um projeto encarnatório complexo, para que nesta vida desempenhemos determinada persona ou personagem. Ao compararmos com um grande teatro, tais referências, em nível de natureza, racional/emocional/comportamental, etc., determinam a forma que este personagem irá aqui neste plano desempenhar seu papel, aprendendo a canalizar tais predisposições em prol da sua evolução, mas dentro de um contexto coletivo também. O mapa astral seria o esboço deste projeto. É quando o ser individual espiritual recebe um roteiro, fica sabendo de que personagem irá interpretar, a forma que poderá canalizar sua energia e a natureza individual deste personagem no contexto do palco terrestre. Portanto, tais predisposições podem, por mera lei natural, promover certas situações, experimentações e até eventos ou contatos, tal qual um ator que encena uma peça e tem que levar em conta os cenários outros atores que junto com ele estariam também cumprindo determinado papel. Ao término desta peça no palco terrestre, retornamos à pátria espiritual e é onde somos o que realmente somos. Mas claro, diante desta atuação e experimentação de nossa própria grade mental, seja a nível consciente ou inconsciente, vamos aprendendo como desempenhar e manifestar nossa própria essência divina e espiritual, tudo porque o objetivo deste mecanismo é, em suma, exclusivamente promover a descristalização de formas pensamentos equivocados ou ilusórios diante de nossa realidade essencial divina. Somos em essência seres sim de natureza mental, e apenas estamos dormentes de consciência quanto à nossa verdadeira realidade e à verdadeira realidade perfeita do universo divino. Este processo retrata o verdadeiro sentido da palavra alquimia, que na realidade é a própria alquimia mental e consequentemente projetada no mesmo nível de sua composição. O sentido da palavra co-criador se refere a uma visão bem simples e por leis naturais e estruturais do universo. Somos em verdade espíritos que criam conforme a sua grade mental, independente até mesmo do plano que estamos experienciando ou existindo, ou seja encarnado em um corpo físico, seja apenas contando com corpos mais sutis que na verdade é o que chamamos de espírito. O termo de plano material ou de plano de manifestação pode também ser aplicada à natureza sutil do espírito, sendo que formas são plasmadas até mesmo nos corpos perispirituais, corpo que tem uma natureza moldável e seria assim transmutável por influxos energéticos, vibracionais, e não deixa de ser um processo de materialização, mas esta só é vista ou visualizada, de acordo com a aqui própria limitação dos sentidos de onde estaríamos existindo, e diretamente ligada ao nosso despertar para uma consciência espiritual. No plano material, por exemplo, os sentidos humanos limitam esta visão e apenas alguns têm o dom ou a sensibilidade para ver tais formas sutis, mas que estas sem dúvida alguma são ainda um tipo de materialização sutil e podem ser alteradas pelo influxo mental do próprio espírito, seja de uma maneira consciente ou seja simplesmente por um processo natural de vivência, de nosso próprio nível de consciência, diretamente relacionado com o que,
ainda temos cristalizados, gravados, em nossa mente. Eu aqui falo do corpo mental específico, até mesmo do espírito, mas que segue leis e relações análogas e relativas a cada plano do existir. O chamado mapa astral é um esboço de nosso projeto encarnatório, nos inserindo de acordo com a reentrada no corpo físico, e no tal palco terrestre, em coordenadas que determinariam, por exemplo, o início de um ciclo de depuração, onde este relógio cósmico automaticamente pré-estruturado segue uma sequência de norteios e ciclos de experimentação, que nos norteia ao processo de depuração mental e espiritual, porque posso afirmar que só existimos na realidade individualizada porque temos um corpo mental. Caso contrário, perdendo este atributo essencial, deixamos de ser seres individualizados ou se manifestando de forma individualizada e nos reintegraríamos à fonte divina criadora. A utilidade da compreensão deste relógio e o mecanismo cósmico, dos seus ciclos de experimentação e do contexto existencial que passamos nesta vida, pode facilmente ser aferido se aqueles que interagem conosco, que têm um projeto igualmente diversificado, estão em suma incluídos no mesmo palco de experimentação, e nossa peça teatral, longe de ser um monólogo, é na verdade uma atuação dentro de um universo de realidades intrinsecamente interligada, onde atuamos diante de uma plateia, com atores em igualdade no nível de aprendizado, cada um com seu papel. Mas mesmo como protagonista em alguma cena ou até como figurante, ou até mesmo espectador ou plateia, temos um sentido de unidade e de colaboração mútua, além de que neste palco terrestre, temos um aspecto bem real aos olhos do espírito, pois nos bastidores deste palco, está exatamente a grande plateia do plano espiritual, uns atuando no apoio, outros como espectadores, e alguns um pouco equivocados tentando bagunçar ou até atrapalhar a nossa atuação ou de todo o elenco. Mas no teatro de Deus, só existe um palco maior. Este, meus queridos e amados irmãos de jornada, é o universo como um todo, onde Deus criou as condições para se manifestar a vida e ao mesmo tempo um mecanismo para nos orientar caso nos perdêssemos em nós mesmos, no nosso egoísmo ou sob a ação exclusiva do ego. Para encerrar, cito a passagem bíblica que fala que após Deus criar todas as coisas, descansou no último dia, tudo porque estruturou perfeitamente e harmoniosamente todo o universo e suas leis básicas. Uma prova disso está na Bíblia também descrita, quando o homem come do fruto do conhecimento do modo ilusório e é convidado por Deus a experimentar sua nova atmosfera mental na Terra. E agora falo da boa notícia e demonstro assim a imensa bondade do Criador, afirmando a vocês que, mesmo ao sermos convidados a vir aqui para o mundo, para depurar pela experimentação de nossos achismos e ilusões, no barro da vida material, ainda que nesta terra, podemos contar com um norteio de um mecanismo já criado por Deus no princípio de todas as coisas e que nos nortearia e nos orientaria aqui na terra, para um dia se libertar dela e retornar à verdadeira morada do Espírito, o paraíso e o verdadeiro reino de Deus, que é simplesmente uma dimensão elevada do nível de compreender a vida, o Espírito e nossa essência, sem falar de ampliar os nossos olhos espirituais, mentais para outras realidades do existir e do próprio universo perfeito da criação. Seria este norteio o conceito prático do mecanismo cósmico, funcionar como uma espécie de GPS, um GPS divino, ou o que muitos chamam de GPS universal, e assim, devido à infinita bondade de Deus, não estamos entregues totalmente à mercê de nós mesmos, do nosso ego negativo ou daquilo que chamamos de ilusões. Em resumo, a função do que chamo mecanismo cósmico é de promover a alquimia da alma, a evolução em essência, nos levar a se reencontrar com nosso verdadeiro eu superior, despertando de um sono entorpecedor, que mais parece um pesadelo. Assim, a depuração alquímica da alma acontece na esfera do pensamento, independente até das projeções e interações deste universo mental, com o mundo manifestado das formas. Mesmo que obedecendo a princípios aparentemente distintos, estamos limpando em verdade as nossas vestes mentais, vestes que sujamos, como já disse anteriormente, pelo mau uso do nosso próprio livre-arbítrio. Paz, amor e luz. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like,
Compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos. Namastê.